Nesse vídeo eu vou analisar a carteira do Pedro, um cara que tem mais de 900 mil reais alocados em uma empresa só. Isso significa mais da metade de todo o dinheiro do Pedro. E aí, se a gente for olhar para o dividendo que ele recebe dessa ação, são menos de 3 mil reais por mês. Isso aqui tá menor do que a poupança. E aí eu te pergunto, isso aqui tá bom? Tá ruim? Vamos lá que eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo. A carteira do Pedro é um dos exemplos das centenas de carteiras que a gente analisa aqui no Clube do Valor todas as semanas. E vamos começar, como sempre, pela parte mais importante ao olhar uma carteira de investimentos. Quero que você me diga aqui nos comentários o que é a coisa mais importante. Eu já disse isso umas 10 vezes nos vídeos de análise de carteira aqui anteriores. Bom, espero que você já tenha respondido, mas a coisa mais importante para fazer uma análise de carteira é a macroalocação. Como é que você deu pesos e porcentagens para cada uma das classes de ativos que você tem na carteira. E aqui na carteira do Pedro a gente dá uma olhada na alocação de mais de 1 milhão e 900 mil reais. Sendo que 80% disso aqui está alocado somente em ações do Brasil. E aí a gente tem outros 8% em ações americanas, tem também 11% em fundos imobiliários. Então, majoritariamente, uma carteira focada em ações brasileiras. E aí aqui a gente já precisa falar de um erro muito grande que ele está cometendo. E para que você entenda, vamos fazer uma simulação de um investidor que colocou 100% do seu dinheiro em ações brasileiras através do índice Ibovespa, que é a média do mercado mais aproximada que a gente pode ter. Ora, o Ibovespa nesse período teve uma rentabilidade de 9% ao ano, com um retorno líquido real de pouco mais de 3%. Mas o que eu quero chamar a atenção de verdade é a maior queda que esse patrimônio teve nesses últimos 20 anos, já que a simulação vai de 2004 a 2024. E o que a gente vê é que houve um período dessa simulação em que esse portfólio chegou a cair praticamente pela metade de valor. Ou seja, pessoas que investem em ações do Brasil precisam estar preparadas para algum momento em que o seu portfólio de ações brasileiras possa chegar a cair quase pela metade. No caso do Pedro, que tem majoritariamente ações aqui no Brasil, a gente está falando do patrimônio dele de quase 2 milhões poder cair para algo próximo a 1 milhão de reais. E aí pensa comigo, você está com 2 milhões de reais acumulados, será que você tem estômago suficiente para ver isso virar 1 milhão de reais? E você vê os outros 1 milhão de reais que muitas vezes você juntou anos e anos fazendo aportes mensais, tirando uma parcela do que você ganha trabalhando todos os meses, simplesmente sumirem no mercado financeiro. E é claro que a gente sabe que uma estratégia mais arrojada de investimentos, principalmente quando a gente fala de renda variável, vai ter sim as suas flutuações e isso é normal. Mas o ponto é que ela não é para todo mundo. E mais ainda, tem como melhorar esse risco aqui. Imagina agora que esse mesmo investidor, ao longo dos últimos 20 anos, ao invés de colocar somente dinheiro em ações do Brasil, ele colocou metade em ações do Brasil e metade em ações internacionais, americanas. O que a gente vai ver é uma rentabilidade que subiu para 11,34% ao ano, com um retorno líquido real de 5,3% e uma pior queda nesse mesmo período de 36%, que a gente já vê aqui que reduziu consideravelmente o risco desse portfólio, além de aumentar o retorno, o melhor dos mundos. E eu gosto de reforçar isso aqui porque eu sei que tem gente que gosta de investir somente no Brasil. É o caso do senhor Luiz Bassi, maior bilionário da Bolsa do Brasil, e formou todo o seu patrimônio comprando ações somente aqui concentradas. Só que o ponto é que não adianta pegar o que o maior investidor de ações do Brasil fez no patrimônio dele para transformar em mais de 4 bilhões de reais e querer fazer exatamente igual para o nosso patrimônio, que temos um contexto completamente diferente. Além disso, quando a gente vai comparar fatos, não dá para negar isso aqui, que nos últimos quase 30 anos, quem investiu numa estratégia que diversifica metade e metade ações do Brasil e ações internacionais, teve um retorno muito melhor do que somente quem investiu no Brasil. E eu sei que ao falar de investimentos internacionais, muita gente pensa, mas é caro demais levar dinheiro lá para fora, paga 2% de taxa para levar, 2% para trazer de volta, quando na verdade existem formas extremamente simples e baratas, como o caso do IVVB11 ETF, que replica as maiores empresas lá dos Estados Unidos, que é acessível para investir aqui no Brasil. Agora, sabe por que quase ninguém fala de um ETF como o IVVB11, por exemplo? Porque isso aqui não gera comissão para a indústria de assessoria de investimentos, por exemplo. Mas é justamente essa forma simples de investir que é extremamente eficaz e que a gente aplica com os nossos clientes aqui da gestão e consultoria do Clube do Valor. Quando a gente para ver os resultados das carteiras, esse exemplo aqui de um dos nossos investidores que está com o Clube do Valor há mais de 6 anos, não só a rentabilidade de ações do Brasil teve uma performance muito melhor do que a do Ibovespa no mesmo período, como a estratégia de ações internacionais também trouxe uma rentabilidade bem melhor do que a do próprio dólar aqui sozinho. E aí quando a gente foi conversar com o Pedro e entender direito qual era o caso dele, quais eram as dificuldades dele ao investir, o principal desafio que ele trouxe foi justamente a falta de tempo para acompanhar o mercado financeiro e principalmente de conhecimento, uma vez que ele até queria melhorar a carteira de investimentos dele, mas ele não sabia como. Por isso que se você é como o Pedro, eu preciso te fazer um convite. Você também pode participar de uma sessão de consultoria
consultoria gratuita, como essa que o Pedro passou, onde a gente vai separar 1 hora de um dos nossos especialistas de investimentos para olhar para o teu caso de forma individualizada. E aí ele vai olhar como você está investindo hoje e entender como é que você pode investir cada vez melhor. No fim, você sai com um PDF completo com um plano de melhoria de investimentos. Tudo isso sem custo. Ou seja, você não tem risco nenhum. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Para você participar, é só preencher um formulário com 2 perguntas que vai aparecer nesse link aqui em cima para você e também está na descrição do vídeo. E se você se interessou pela consultoria gratuita, eu sugiro que você preencha o formulário, porque para essa semana a gente liberou apenas 5 vagas. Agora vamos para o segundo erro que o Pedro cometeu e para isso a gente precisa olhar para a microalocação dele. E o que mais chama a atenção é ver que nas ações do Brasil ele tem até algumas empresas elétricas voltadas para dividendos, como a Copel, como a Engie, como a ISA-CETIP, só que ele tem uma discrepância muito maior num valor concentrado nessa ação aqui, a Vamos, de código VAMO3. E aí assim, vamos pensar um pouquinho aqui. Num momento como esse, não importa o que é que a Vamos faz da vida, não importa se ela teve um aumento de lucro líquido de mais de 8% no primeiro tri de 2024, não importa se ela teve um dia muito bom na bolsa subindo mais de 13%, e não importa o que os analistas estão dizendo sobre ela. O ponto aqui é que, conceitualmente falando, você jamais deveria ter uma concentração tão grande num ativo só na tua carteira. Vou te dar um exemplo de uma das formas que a gente tem de investir aqui no Clube do Valor, através da estratégia que eu criei junto com o nosso time de gestão chamada Máquina de Dividendos. Nela, a gente busca comprar os 10 ativos que mais distribuem dividendos na bolsa, o que trouxe uma performance muito positiva nos últimos 25 anos, com mais de 22% ao ano de rentabilidade. Aqui a gente tem empresas como a CPFL Energia e a Taesa, que estão aqui dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa, porque estão com um dividend yield médio nos últimos 3 anos acima de 11% e tem uma constância de pagamento de dividendos muito boa. Agora, de maneira nenhuma, um investidor deveria concentrar qualquer tipo de patrimônio nessas duas empresas só porque elas estão aqui. O foco de uma boa estratégia de investimentos é justamente diversificar os ativos primeiro para depois entregar uma rentabilidade na forma de dividendos, na forma de valorização. Inclusive, você consegue conhecer 7 outras empresas que estão atualmente dentro da máquina de dividendos, somente baixando um e-book gratuito que eu mesmo escrevi, te explicando como a estratégia funciona e que vai estar disponível através desse link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Então, assim, esse erro aqui na carteira do Pedro não tem justificativa. Por mais que alguns investidores pensem, mas se eu concentrar numa ação só e ela subir muito, eu vou ganhar muito dinheiro. O ponto é que o contrário também é verdade. Se essa ação cair aqui, eu tenho certeza que o Pedro iria querer estar mais bem diversificado. E no fim do dia, não tem por que não diversificar a carteira de investimento. E até dá para olhar para a Vamos 3 aqui no site do Investidor 10 e ver que ela caiu quase 30% nos últimos 12 meses, ou seja, o patrimônio concentrado nessa empresa pela parte do Pedro era ainda maior há um tempo atrás. Enquanto isso, ela paga menos de 4% de dividendos, não é o foco da empresa. E é por isso que ele recebe um dividend yield tão baixo, vindo dessa alta concentração que ele tem. E aí, qual é a solução para o caso do Pedro? Primeiramente, antes de tudo, é sair disso daqui, passar para isso daqui, uma estratégia ainda muito arrojada de investimentos, que é o caso do perfil do investidor dele, só que muito mais bem distribuída entre classes de ativos. E o grande ponto é que o Pedro comentou querer uma renda passiva mensal de R$10 mil, sendo que a rentabilidade média real que ele está tendo nessa carteira é de cerca de 3,5% ao ano, o que faria necessário que ele tivesse um patrimônio de quase 3,5 milhões de reais para chegar nessa renda aqui. O que nos últimos 20 anos, para quem teve uma alocação no modelo 100% renda variável, que é o que ele está buscando ter em carteira agora, a rentabilidade líquida já acima da inflação real foi de mais de 10% ao ano. Ou seja, se a gente é até conservador e coloca uma rentabilidade de 6% ao ano acima da inflação, no mesmo plano do Pedro, a gente percebe que ele alcançaria uma renda passiva mensal de R$10 mil com um patrimônio de R$2 milhões, que é praticamente o que ele já tem hoje. Ou seja, uma pequena mudança na forma de investir mudou completamente o rumo da família do Pedro. E é por isso que a gente sempre lembra, investir não é sobre o patrimônio, não é sobre a rentabilidade, é sobre o futuro que você quer dar para sua família, para você mesmo, sobre como você quer alcançar os seus objetivos pessoais e que o dinheiro é uma fonte para você alcançar isso tudo. Dito tudo isso, você quer conhecer a carteira de um outro investidor que investiu mais de R$2 milhões somente em empresas elétricas na Bolsa do Brasil, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu gravei te contando tudo isso. Eu vou estar te esperando por lá.